Palavra do Senhor. E vamos estudar hoje um tema crucial, um tema fundamental para a Igreja de Cristo, que é a vida eterna. É uma doutrina importantíssima, fundamental para a Igreja do nosso Senhor. E 1 João capítulo 5, nos versículos de 11 a 15, o apóstolo João trata sobre este assunto, tratou com as igrejas da Ásia a mensagem eterna, celeste, registrada pelo Senhor, continua sendo a mensagem que todo homem precisa ouvir, que a Igreja de Cristo precisa sempre aprender, relembrar e confirmar assim a sua fé. A vida eterna em Jesus Cristo é o tema dos versículos 11 a 15 de 1 João capítulo 5. O tema da mensagem desta manhã é o que é a vida eterna. E nós vamos trabalhar sobre este tema hoje, inicialmente, nos primeiros versículos em questão, onde nós vamos primeiramente tratar sobre o significado da vida eterna, ou o que é a vida eterna. Segundo lugar, como recebemos a vida eterna. Terceiro lugar, a certeza da vida eterna. Então vamos ler juntos os versículos de 11 a 15, como de costume fazemos, em reverência e também atenção à palavra do Senhor. Vamos lá, dos versículos 11 a 15, leiamos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, os versículos anteriores trataram do testemunho dos céus e da terra a respeito de Cristo Jesus. Sobre a encarnação e a divindade de Jesus, nós aprendemos dos versículos anteriores, à medida em que nós temos estudado esta carta e nos aproximamos do fim, da conclusão de seu estudo, que na terra a água do seu batismo, o sangue da sua morte e o testemunho do Espírito Santo falam a respeito de Jesus. Nos céus, as três pessoas da Trindade, o Pai, a Palavra e o Espírito, também falam a respeito de Cristo Jesus. Os falsos mestres, eles tentaram enganar os crentes naquela época, dizendo que Jesus ele não tinha um corpo real ou que ele não era o Cristo de Deus. O apóstolo, então, baseado no Evangelho, ele diz que o testemunho da parte de Deus é suficiente para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é Deus, o Deus Emanuel, o Deus que se fez homem, aquele que veio para redimir o seu povo eleito. Agora, a partir do versículo 11, o que nós vamos perceber, o que nós vamos notar? João, o apóstolo, trata dos benefícios de se receber ou de se aceitar este testemunho, de crer pela fé ou confiar inteiramente na mensagem do Evangelho que diz respeito a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua igreja, de seu povo. O tema ou o benefício aqui exposto não pode ser outro, ou senão o primeiro. Quando nós cremos em Cristo, nós então recebemos dele a vida eterna. Então, primeiramente, João vai tratar sobre o que é a vida eterna. E eu convido os irmãos novamente para olharem comigo o versículo de número 11. A primeira parte do versículo de número 11 nos apresenta o desejo do apóstolo João de fortalecer os crentes no testemunho de Deus, trazendo para eles segurança da fidelidade do Senhor. A primeira parte diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna.
O tema ou o assunto vida eterna em todas as religiões é o alvo supremo. Todos buscam de alguma forma ou de alguma maneira obter de Deus ou da divindade a vida eterna. Os gnósticos, eles ensinaram naquela época, aquela seita que dizia que possuía o conhecimento supremo a respeito da salvação, que a vida eterna seria obtida se os crentes se libertassem do corpo que eles chamavam de a prisão da alma. Mas não há diferença, irmãos, quando nós analisamos historicamente as demais religiões. Todas têm por alvo supremo a vida eterna. Todas têm por alvo supremo alcançar este prêmio, ou esta graça, ou esta bênção da divindade. Contudo, todas as religiões sempre apresentam o esforço do homem, aquilo que o homem pode fazer, sua capacidade de decisão, sua força, sua inteligência, suas obras, como a força ou como a única forma do homem obter a eternidade e alcançar a verdadeira felicidade quando deixa esta vida e parte para a eternidade. Mas quando nós olhamos para o que o apóstolo João, ou a fé apostólica, a Escritura Sagrada, nos ensina a respeito da vida eterna, nós encontramos uma contraposição. Só existe uma verdadeira religião, só existe a única e verdadeira religião segundo as Escrituras Sagradas, e é isto que o cristianismo afirma. E por quê? Porque, diferentemente das demais crenças ou ideologias de fé, o que o Evangelho nos ensina, primeiramente, é que a vida eterna não é resultado do esforço do homem, mas a vida eterna é uma dádiva de Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Versículo 11 nos mostra aí o testemunho de Deus, da sua igreja. A verdade revelada é esta, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é o resultado do grande amor de Deus pelo mundo. Vejam comigo o 1 João, ou o Evangelho de João, melhor falando, capítulo 3, versículo 16. Vamos para lá. Localizemos juntos. Sabemos que este é um dos primeiros versículos ensinados a todos aqueles que são ensinados ou iniciados na fé. E não é sem motivo, não é sem razão, porque a vida eterna, em primeiro lugar, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna, ela é o resultado deste grande e imensurável amor divino. Versículo 16 do Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um presente dado a todo aquele que crê em Jesus, a todo aquele que recebe o testemunho de Deus, o testemunho de seu grande amor pelo mundo. Agora, a compreensão a respeito de mundo na Bíblia não deve apontar para aquilo que não na reportagem desta semana, mas da semana anterior, nas páginas amarelas de uma revista de grande circulação, foi publicada, a ideia que foi publicada por uma entrevista dada por um pastor americano, que diz que uma religião que não prega a salvação universal é uma religião sem coração. Rob Bell, um pastor famoso de uma grande igreja nos Estados Unidos, analisou e interpretou a verdade do Evangelho, a vida eterna, como uma dádiva universal, um presente de Deus dado para todos, mas não é a verdade. A vida eterna é um benefício
dado por Deus, um presente dado por Deus, somente àqueles que creem no nome de Jesus. Esse pastor, ele afirmou que a salvação, ela independe de um redentor, que ela poderá ser alcançada se você buscar agradar ou alcançar o favor de Deus através de outras religiões, seguindo Buda, seguindo Vishnu, seguindo os santos da idolatria romana, seguindo o Islã, seguindo o seu próprio conhecimento ou autoconhecimento de Deus. Não, o Evangelho, ele é único, por isso é enfático e taxativo. Deus nos deu a vida eterna e só existe uma maneira de recebermos este benefício: crendo em Jesus Cristo, recebendo-o pela fé, porque o grande amor do Senhor para o mundo, ou seja, para os homens, foi enviar a Jesus Cristo para que os homens pudessem crer nele e assim não perecerem eternamente no inferno. Quando nós voltamos para 1 João, vamos para lá, nós também lembramos juntos aqui, capítulo 4, versículo 10, a respeito deste amor do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 10. O amor de Deus é resultante para este benefício que ele é importante, ele resulta na vida eterna quando nos enviou a Cristo, ou nos envia a Cristo e nos deu o seu Filho como nosso Redentor. É 1 João capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Vamos lá. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu sei, irmãos, e parece até repetitivo dizer, nós temos plena consciência de que não há como se precisar a data do nascimento do nosso Redentor. É impossível, porque o próprio Senhor não registrou assim na Escritura, de modo que há uma certa divergência entre o cristianismo ocidental e oriental. Celebramos em dezembro, o que provavelmente pode ter sido em janeiro ou fevereiro. Nós não temos certeza, mas o fato é que aproveitamos este período para reafirmar a importância de Deus nos ter dado o Senhor, nos ter enviado a Cristo, e justamente nisto consiste o grande amor de Deus. Olhem novamente para o versículo 10 aí. Não em que nós tenhamos amado a Deus. As demais religiões depositam no homem esta capacidade para amar. Mas o Evangelho nos diz que nós o amamos porque Ele primeiramente nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. De forma que Cristo morreu pelos seus filhos, Cristo morreu pelos pecadores, Cristo morreu por mim e por você quando nós ainda não amávamos, quando nós caminhávamos de maneira tal que nenhum compromisso queríamos com Ele. Isto tanto vale para aqueles que nasceram fora de tempo, como também vale para aqueles que cresceram na igreja. Porque existe um momento claro e específico, quando um garoto ou uma menina criados no Evangelho entendem aquilo que os seus pais tanto oraram e insistiram por transmitir. Meu filho, o grande amor de Deus não está no fato de que nós, por iniciativa própria, decidimos buscá-lo, mas reside no fato de que Ele primeiramente nos amou, e você quer maior prova de amor do que esta? Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Propiciação é justamente o significado daquele que substitui outro. Ele mesmo se faz o sacrifício,
Ele mesmo conquista a justiça, a integridade, poder, benefício e gratuitamente oferece a marginais, a pecadores como eu e vocês. Marginais porque espiritualmente andávamos longe do Senhor. Pecadores porque naturalmente somos transgressores da cruz. Mas João nos ensina que a vida eterna é uma dádiva de Deus e por isso nós podemos louvar ao nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro e esta é a razão por que nós estamos aqui. Segundo lugar, o apóstolo também nos diz que esta vida ela é eterna. E eterna aqui não consiste apenas em imortalidade, porque nós sabemos que a vida eterna é o oposto da morte eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, o que o apóstolo está querendo afirmar aqui é que não somente consiste em imortalidade a vida eterna, mas consiste também em conhecer o Pai e conhecer o Filho. Vamos para o Evangelho de João novamente. O mesmo apóstolo, ele trata deste assunto nos dois livros, no Evangelho e na carta. Vejam só, em João 17, na oração do Senhor, oração sacerdotal, olhem só que interessante. Vamos voltar para lá, para o Evangelho de João. Marquem 1 João, não esqueçam não. Notem bem, João 17, a partir do versículo 1, nós encontramos o Senhor orando ao Pai, a chamada oração sacerdotal ou intercessória de Cristo Jesus em favor dos seus eleitos, daqueles por quem ele morreria. A partir do versículo 1, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí vamos ler juntos o versículo 3, vamos lá? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna como um benefício da salvação, como um benefício dado por Deus a todo aquele que crê em Cristo, em sua obra, em seu sacrifício, não somente é uma dádiva de Deus, mas também é eterna, não apenas quando nós falamos da imortalidade, porque Cristo mesmo disse neste Evangelho: quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, mas envolve um conhecimento que passamos a ter do nosso Senhor Jesus Cristo, envolve algo que passamos a experimentar quando cremos em Jesus, e que não será apenas experimentado quando Cristo voltar, mas passa a ser experimentado quando recebemos a Ele nesta terra, neste mundo. Então, o sentimento de graça que sentimos, a alegria e a paz que muitas vezes nós não podemos explicar com palavras, tudo isso é fruto do benefício que o Senhor Jesus Cristo concedeu a nós quando recebemos dele a vida eterna. Eu tenho plena certeza que habitarei com ele e ressuscitarei para a vida eternamente. Mas eu também tenho plena certeza de que o conhecimento do Pai e do Filho significa muito para mim, porque a vida eterna só faz sentido para mim se de fato eu conheço o único Deus verdadeiro e sei quem é Jesus. Existe muita gente hoje que fala sobre vida eterna, que fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre salvação, mas se você perguntar, por favor, sente aqui e explique para mim o Evangelho, não sabe explicar. E é uma boa pergunta hoje para o exame dos candidatos à profissão de fé e batismo que nós vamos ter daqui a pouco. Explique para mim o Evangelho.
O que é o Evangelho? Muitos não sabem explicar. Mas nós temos passagens tão claras, irmãos. O Evangelho nos diz respeito a um Redentor maravilhoso, enviado por Deus, fruto do seu grande amor, da sua grande bênção, misericórdia, graça. O Evangelho nos fala a respeito de Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala a respeito daquele que nos amou primeiro e ofereceu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Evangelho fala a respeito da vida eterna, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, segundo lugar, vida eterna significa eternidade, mas essencialmente o conhecimento do Pai e do Filho. E em terceiro e último lugar, a vida eterna, já falei isso, mas me permitam reforçar este terceiro argumento. A vida eterna, ela começa a ser experimentada agora. Vamos ver lá em 1 João, voltando, estamos aí transitando entre esses dois livros da Bíblia. Em 1 João, no capítulo 2, passagem que nós já vimos há um bom tempo. Notem comigo, capítulo 2, a vida eterna, ela começa a ser experimentada agora, e João vai falar da vida eterna em sua carta, a primeira carta, como uma promessa de Deus ainda a se concretizar. Ela ainda está por vir, mas ela já passa a ser experimentada, ou ela torna-se experimental quando nós conhecemos ao Senhor. Vejam comigo o versículo 25 aí. Versículo 24 diz assim, capítulo 2, versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E o versículo 25 diz o quê? Vamos ler. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então a vida eterna, ela começa a ser experimentada agora. O Senhor nos diz respeito a uma promessa futura. Nós sabemos que ela não trata apenas de uma vida neste mundo, mas ela nos faz olhar ou enxergar para o futuro, nos faz olhar para aquilo que está por vir ou para vir. Mas, ao mesmo tempo que temos um aspecto de promessa, nós notamos também que existe um aspecto importante daquilo que nós aguardamos, ou melhor falando, vivenciamos hoje. Olhem comigo o capítulo 5, o capítulo em questão, e vejam se não há razão neste argumento aqui quando nós examinamos a Escritura. Nós lemos juntos o versículo 11, e aí eu quero convidá-los para lermos juntos o 11 e o 12, porque existe o aspecto presente da vida eterna, quando João afirma nos versículos 11 e 12, duas coisas aqui. A primeira é de que Deus já nos deu a vida eterna, e a segunda de que aquele que tem a Cristo tem a vida eterna. Vamos ler os versículos 11 e 12 aí do capítulo 5? Vamos lá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a recepção da vida eterna, segundo o argumento apostólico, já era algo experimentado por aqueles crentes. Por isso que eu tenho certeza, eu tenho convicção de que, crendo em Cristo, sei para onde vou, porque sei em quem tenho crido. Então, não se torna algo distante quando nós lembramos nas páginas da Escritura que Deus já nos deu este presente, que este benefício já passa a ser real na minha vida, quando muitas vezes eu paro para pensar e lembro que não sou deste mundo. Eu não sei se acontece com você, mas acontece muito
com os pastores, porque sempre têm que lidar, ou precisam lidar, com questões de vida e de morte. Porque precisam lidar com problemas reais, aqui vivenciados, mas também tratar de questões eternas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas toda vez que eu participo de uma cerimônia fúnebre, ou preciso naquele momento ser forte e buscar forças do Senhor para confortar a família e trazer a palavra de esperança, eu tenho um desejo de ir para o mesmo lugar que aquele meu querido irmão já experimenta, o mesmo lugar onde ele já se encontra, porque a eternidade em minha alma grita e fala forte, e é como que uma chamada para mim, a dizer: Alain, você não pertence a este mundo. Ela é experimental, porque não somente se refere à vinda do Senhor, ou a segunda vinda, o retorno do Rei, mas também diz respeito à recepção concreta por meio da fé quando cremos em Jesus. De forma que, irmãos, para concluir, nosso tempo é exíguo, e eu vou deixar para que nós acompanhemos a mensagem, a continuação sobre a vida eterna depois. Nós podemos fazer vários estudos e trabalhar sem muita pressa. Para concluir, a primeira parte, apenas aquela que diz a respeito do significado ou da pergunta, o que é a vida eterna, nos ensina que tê-la, portanto, começa aqui e agora, e que este conhecimento ele passa a ser real para o homem quando ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se ele não receber a Cristo, se ele não receber o testemunho de Deus, o testemunho da igreja a respeito de Cristo, jamais entenderá aquilo que muitos de nós nesta manhã sabemos bem, experimentamos, traz paz à nossa alma, esperança para o nosso coração, confiança em meio à tribulação e angústia. Somente aqueles que passam a ter o conhecimento salvador de Deus em Cristo Jesus compreenderão o que o apóstolo João nos ensinou, mercê do Espírito Santo nesta manhã, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, é um presente, você não conquista por seu próprio esforço, e esta vida está no seu Filho, você não precisa fazer nada, exceto crer, confiar nele. E quando falamos em fé, até mesmo a fé é uma dádiva ou um dom de Deus, que ele concede abrindo o coração do pecador, e que aquele que tem o Filho tem a vida. Ela não é apenas uma expectativa escatológica de algo que um dia virá, mas ela torna-se real quando nós sabemos que esta comunhão que desfrutamos com Cristo e uns com os outros fortalece a nossa fé e a lembrança de que nós não somos deste mundo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, agradecemos ao Senhor por Tua santa palavra, porque sabemos, ó Senhor, que este maravilhoso presente dos céus nos foi dado no tempo certo, na hora certa, no dia certo, quando Cristo se fez homem, quando o Filho de Deus se encarnou, a fim de se tornar o nosso Salvador, a fim de mediar a reconciliação do Senhor com o seu povo, a fim de se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo e não queremos, ó Senhor Deus, outro negócio, senão neste dia proclamar estas virtudes,
recebermos do Senhor a edificação para a nossa alma. Não queremos outro negócio, Senhor. Não buscamos outro propósito, se não termos as nossas almas consoladas, por sabermos que em Cristo nós temos a vida eterna, e que ela não envolve apenas a imortalidade da alma, ela não apenas aponta para aquilo que experimentaremos por completo no dia final, mas diz respeito a uma realidade vivenciada e experimentada por todo o crente neste mundo, quando luta, quando sofre, quando perde, quando vence, por saber que é de Cristo e por saber que o conhecimento que Ele lhe concedeu, do Pai e do Filho, confortam, consolam e animam o nosso coração, porque cremos certamente, fervorosamente, de que não somos mais deste mundo. Ó Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos a continuarmos firmes em nossa caminhada, mas como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, sempre olhando para o alto e pensando nas coisas do alto, não perdendo a perspectiva de que estes ensaios espirituais que experimentamos aqui, quando nos reunimos para ouvir, para aprender, para cantar, para orar, são todos eles prenúncios de uma eternidade, de uma vida de qualidade eterna com o Senhor para todo sempre. Ó Senhor, abençoa-nos e consola-nos o coração quando vemos irmãos que são chamados à Tua presença e desejamos também ir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Que este desejo sempre nos faça lembrar de que os tesouros que devemos juntar não são para este mundo, mas são os tesouros que devemos ajuntar para o céu. Abençoa-nos, ó Deus, e muito obrigado por Tua maravilhosa graça, porque nos faz lembrar que sem Cristo não somos nada, que sem Cristo nada seríamos, e que por Cristo, por Sua graça, nós somos salvos. É no nome dEle que oramos. Amém.